A paz do Senhor, queridos alunos, pastores e professores da nossa amada Escola Dominical. Sou o vosso servo, evangelista Renato de Oliveira, e estou como superintendente da Escola Dominical na Assembleia de Deus da Graça, Ministério IBS, presidido pelo nosso amigo, pastor Levi Aguiar de Jesus Ferreira. Chegamos a mais esta pré-aula da Escola Dominical para auxiliar você na preparação da sua aula. E espero que esteja sendo edificante para você essas aulas e que peço já que nos ajude, deixando seu like, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que estiver um vídeo novo. Aproveito para convidar você e sua família a participar nos dias 24 e 31, as 2 terças-feiras que restam de janeiro, para o seminário escatológico que está acontecendo em nosso templo matriz, localizado na Avenida Manuel Dias Viana, no IBS. Sua presença será muito bem-vinda. Bom, vamos à nossa aula de hoje, reforçando que estamos nesse trimestre estudando as lições bíblicas comentadas pelo pastor Linaldo Renovado. Aviva a tua obra, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje, em nossa pré-aula, estaremos estudando a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Como de costume, ao ministrar suas aulas, comece pelos textos bíblicos e da verdade prática. O primeiro texto bíblico é o nosso texto áureo, que nessa lição se encontra em Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Em seguida, temos a leitura bíblica em casa, que se encontra no mesmo capítulo, Atos 2, do verso 1 ao 13, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, em Judeia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de moço. Leia com seus alunos. Estamos aqui usando a versão Almeida corrigida, fiel. E por fim, leia aos seus alunos a verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo com o Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Ao chegar até aqui, na quinta aula, caro professor, estamos encerrando o mês de janeiro e completando 1/3 do assunto geral que estamos tratando. Vale lembrar o tema do trimestre aos nossos alunos: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vale fazer uma breve citação das aulas anteriores. Dica para a sua preparação de aula, meu professor: estudar a revista como um todo ajudará você a compreender melhor o tema geral e os temas específicos que estamos estudando a cada domingo. Na lição de número 4, nós vimos o ministério avivado de Jesus. Vimos que ele, sendo 100% Deus, também foi 100% homem, o que torna possível termos nossas vidas sob a influência direta do Espírito Santo. Ou seja, que nós somos guiados pelo seu poder, com uma vida de oração e comunhão com o Pai. É imprescindível a todos os filhos de Deus. E que a unção para toda a igreja, para aquele que exerce qualquer função de liderança, é indispensável. Nessa lição de número 5, temos como tema o avivamento na vida da igreja. Nessa lição, veremos como o enchimento do Espírito Santo na vida da igreja, em Atos 2, teve um papel de destaque no avivamento da igreja primitiva. A igreja, ela nasceu de um avivamento. Se nós colocarmos o seu nascimento na escolha de Jesus, dos 12 discípulos, ou no dia de Pentecostes, não importa, a igreja nasceu de um avivamento, mas com um propósito muito bem definido. O que nos faz pensar que avivamento
avivamentos não são aleatórios e não ocorrem se estiver fora do propósito divino. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Faça a seguinte pergunta para si mesmo. Por que desejo o avivamento da obra do Senhor? Qual o propósito eu desejo? Veremos mais sobre isso logo mais à frente. Vamos adentrar no tópico primeiro, que trata do batismo do Espírito Santo e o público-alvo. O batismo do Espírito Santo ela é uma condição apenas para os salvos, sendo necessário o arrependimento e crer no Evangelho. E essa foi a mensagem de Cristo e continua sendo a mensagem da igreja. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 17, as Escrituras elas afirmam o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso tudo após ele ser batizado por João, depois simbolicamente batizado pelo Espírito, quando a pomba pousou sobre ele. E pelo Espírito foi conduzido ao deserto após jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Jesus começou a pregar arrependimento, uma das condições do avivamento. Lembre-se da primeira aula, 2 Crônicas 7,14. Se converter do seu mau caminho, isto é arrependimento, mudança de direção, metanoia, mudança de vida. Este é o Evangelho do Reino. Essa é a missão delegada à igreja, pregar o Evangelho. Mateus capítulo 9, 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Portanto, sem fé e arrependimento não há salvação. Logo, sem salvação não há batismo com o Espírito Santo. Mas a igreja primitiva trilhou esse mesmo caminho. Veja bem o que Pedro diz logo que foi batizado com o Espírito Santo. Está escrito em Atos 2, 38 a 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aqui, note que a identidade da igreja está intimamente ligada às Escrituras, a Cristo, e essa identidade nós vemos na obediência dos apóstolos, que seguiram à risca o mandamento deixado em Atos capítulo 1. Temos que entender que arrependimento leva ao segundo ponto, a obediência. A segunda condição para receber o dom do Espírito Santo, visto que o arrependimento ela é a primeira. E o terceiro ponto é a santidade. Segundo Hebreus 12, 14, diz assim: sem santificação ninguém verá o Deus. Ou seja, sem santidade, muito menos nós poderemos receber o seu Santo Espírito. Concluímos com essas condições, que essas promessas, o batismo com o Espírito Santo, seu poder, unção, é para os salvos em Cristo. Precisamos, nos últimos dias, ensinar, professor, que estamos vivendo nossos dias na Terra, sem lembrar que temos uma eternidade pela frente. Nos preocupamos com tantas coisas. Em nossas igrejas, na nossa vida diária, esquecemos às vezes daquilo que é muito mais importante. Para alguns, o dom do Espírito ficou restrito a Atos capítulo 2. São chamados cessacionistas, que dizem que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Mas é uma realidade que chega a nós até o dia de hoje, onde há um salvo em Cristo. Nós temos em nossa história da igreja exemplos de homens que foram cheios do Espírito Santo e vimos como o Evangelho avançou. Dito isso, vamos para o nosso segundo tópico, que é o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasceu avivada, dinâmica, mas o avivamento não era barulho, movimento. O avivamento veio de forma explosiva no anúncio do Evangelho, como no ministério de João Batista, como no ministério de Jesus Cristo, mas veio com os contratempos, as perseguições. Aqui nós vamos ver que nesse nascimento explosivo, nesse nascimento avivado, nós vamos ver algumas similaridades que nós temos no ministério de João Batista. João Batista quando ele surge ministrando a palavra, ele surge de forma meteórica.
ele surge de forma avassaladora, pregando exatamente arrependimento, pregando o batismo de arrependimento. Jesus, quando descobre que João Batista está preso, ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa a pregar o Evangelho. Em Mateus capítulo 4, verso 17, a gente tem a palavra que Jesus começou a pregar o arrependimento, né? Que o reino de Deus era chegado, da mesma forma que João Batista. E não diferente, a igreja ela também começa pregando a mesma mensagem, de forma meteórica, de forma explosiva. O ministério avivado de Jesus, como vimos na lição anterior, de forma explosiva, de forma a atingir os corações, nós vamos ver isso também na vida da igreja. Então, o dinamismo da igreja apostólica, nós vamos ver o avivamento genuíno, um avivamento em que a palavra é levada. Então aqui eu posso retornar, né, a pergunta que nós fizemos anteriormente. Vou refrescar a sua memória. Eu perguntei o seguinte: por que desejo o avivamento da obra do Senhor? Qual o propósito nesse avivamento? Esse tópico de número 2, ele nos ajuda a responder da forma correta. Talvez muitos de nós querem um avivamento para ver todos nós nos alegrando no Senhor, no Espírito Santo, né? Barulho, movimento, mas um avivamento genuíno é um quebrantamento dos corações, tanto os nossos como os de fora. Talvez você me pergunte agora, como assim, Renato? Após o batismo no cenáculo, escrito em Atos capítulo 2, a Bíblia relata no mesmo capítulo 2 que Pedro, cheio do Espírito, ministra a primeira pregação da igreja, o primeiro sermão do corpo de Cristo, e com ela compungiram-se em seu coração, compungiram os corações dos ouvintes, e dali foram salvos e agregados quase 3.000 almas. Aqui, nesse tópico, nessa pergunta, né, nós temos a clareza nesse tópico de número 2, de que avivamento é para alcançar o Evangelho. Avivamento é para levar a palavra. É a pregação de João Batista, é a pregação de Paulo, de Pedro, é a pregação de Jesus Cristo. Arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. Aqui há urgência, aqui há pressa. A dinâmica desse avivamento, segundo o comentarista, ele até coloca, né, assim como foi o tabernáculo no passado, inaugurado com a glória do Senhor, a igreja ela foi inaugurada com o Espírito Santo, mas com um propósito. O avivamento ele tem um propósito, né, de que é alcançar vidas, de que é trazer uma novidade de vida, e a pregação do Evangelho ela avança. Nesse segundo tópico, o que desejo dizer com isso é que, a partir deste momento, o avivamento mostrou o seu propósito: salvação de almas, um quebrantamento coletivo do homem, tanto daquele que se santificou e o outro que está sedento por Deus, mas ainda vive uma vida de pecado. A missão da igreja é ir anunciar o Evangelho a todas as criaturas. A missão da igreja não é cantar, é resgatar vidas. Somos embaixadores do reino. Logo, queremos um avivamento. Precisamos orar, adquirir unção para pregar o arrependimento. Nascemos nesta chama e é nela que devemos continuar, ganhando almas. Nossa história das Assembleias de Deus, queremos falar sobre ela na lição de número 9 na nossa revista. Vimos que não foi diferente. Vidas se renderam, almas foram adquiridas para o reino e pelo reino. Temos que voltar à palavra, avivamento conforme o ensino bíblico. Quero encerrar esse tópico com uma frase de Leonard Ravenhill, um dos pastores do século passado, que tinha um compromisso com a oração e o reavivamento, conforme os moldes bíblicos. Eu tenho lido ele nos últimos anos, e essa sua citação tem sido para mim uma nota de espelho, que é a seguinte, abre aspas: se nós gastássemos o nosso tempo ensinando as pessoas como orar, como gastamos ensinando a cantar em um coral, colocaríamos fogo no mundo, fecha aspas. Dito isso, vamos para o terceiro tópico, o ministério ungido para os dias atuais. A igreja apostólica nasceu como um evento singular no dia do Pentecoste, o batismo no Espírito Santo. E é o que fez a maior diferença, foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja.
Isso é o que devemos buscar nos últimos dias. Unção. Devemos olhar nas entrelinhas de cada lição, professor. Precisamos ensinar que a oração é a arma mais poderosa que temos. É o recurso mais simples de usar que dispomos. E é o que é mais rejeitado nos últimos tempos. A começar por mim, precisamos voltar ao aposento da oração, aonde passávamos horas em intercessão. Isso que a igreja fazia, orava. Os cultos em muitos lugares não tem mais aquele costume de ficar de joelhos por 30 minutos em intercessão antes do culto começar, como ficávamos há pouco tempo atrás. Precisamos resgatar isso. Avivamento nasce da oração, nunca antes de ação. Antes, mas no ajoelhar da oração. Unção só é alcançada com oração. O ministério ungido é autenticado por Deus quando há sinais. Este é o modelo bíblico da pregação, segundo a palavra em Marcos 16, verso 10. E eles foram a pregarem por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O ministério ungido não é para glorificar o homem, mas a Cristo. Entenda, Cristo, no seu ministério, glorificou o Pai, o Espírito, o Filho, a Igreja, a Deus. E assim, em breve, Ele os glorificará. E nós seremos a imagem de seu Filho e viveremos diante dele. Mas é a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Esta unção do Espírito ainda está à nossa disposição. Professor, essa lição eu escolhi falar numa linguagem menos técnica, de abordagem da nossa revista. Pois há uma necessidade de nós encontrarmos um fio condutor que possa mudar o pensamento dos nossos estudos e de nossos alunos, nobre professor. A EBD é a maior agência de ensino. Então, ore, busque preparar a sua aula na unção do Espírito Santo. Assim nós podemos atingir o nosso alvo, que é levar os nossos alunos ao crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Na próxima pré-aula, o avivamento do ministério de Pedro, nós teremos analisando como foi o avivamento na vida de Pedro, no ministério inicial de Pedro, um dos primeiros pregadores da palavra do Evangelho da igreja. Ele foi o primeiro pregador do Evangelho da igreja fundada, da igreja batizada, avivada. Então nós vamos ver o avivamento no ministério dele. Nós vamos ver como que o Espírito Santo atuou de forma poderosa na vida dele. Mesmo ele tendo negado Jesus 3 vezes, Deus restaurou ele de tal forma. Mas como que nós vamos encontrar Pedro sendo restaurado? Lembre-se, avivamento, oração. Avivamento é oração. A igreja, ela orava, ela atuou nessas duas esferas, né? Na espiritual, que era a oração. Ela voltou na palavra, ela também teve o social, mas o apóstolo Pedro, ele orava, ele buscava o Senhor. Ele buscava a santidade do Senhor. Então isso mudou muito na vida dele. Nós vamos ver na nossa próxima pré-aula. Então eu convido você mais uma vez a curtir o nosso vídeo, né? Deixar o seu like, né? Fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho e também participar dos nossos cultos que acontecem todos os domingos, terças e quartas-feiras. Lembrando que no dia 22 agora, e no dia 24 agora, e no dia 31 de janeiro, né, nessas últimas 2 terças-feiras que restam para acabar o mês de janeiro, nós estaremos aqui com o nosso seminário escatológico e a sua presença será muito bem-vinda. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até mais.